Oi, pessoal, mais um Voando com Baleias no ar toda quinta-feira. Assim, porque se eu falar que é 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia do YouTube, eu vou estar mentindo. É propaganda enganosa, tô enganando o cliente, tá? Porque pela segunda semana consecutiva eu não tô conseguindo entregar o Voando com Baleias no dia que eu quero, nem no horário que eu quero. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, estou vestido de branco, inclusive, se você está assistindo isso em vídeo, além de estar escutando para dizer que eu não sou assim, né? Eu me arrependo, eu tô aprendendo, né? Eu sou só um garoto de 35 anos, mas brincadeiras à parte, para dar contexto para vocês, minha vida está um caos essa semana. Eu tive que ir para São Paulo a trabalho segunda e terça, aliás, terça e quarta. Hoje é quarta? Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Na terça e na quarta eu tive que ir para São Paulo, então eu tava quebrado de cansado ontem, então eu não consegui gravar como eu sempre faço. Então por isso que estamos soltando o episódio atrasado mesmo, e enfim, é isso, né? Vida adulta é isso, gente. A gente não consegue viver de podcast e aí fazemos o que podemos. Às vezes, o que a gente pode é uma bosta e é muito pouco, mas fazemos o que podemos. Bom, ontem, depois que eu cheguei do trabalho, depois que eu cheguei de São Paulo, aliás, estava um caos de São Paulo, acima do normal, né? Porque essa semana teve greve dos metroviários, teve linha de trem que parou, metrô tava um rolo, só sei, gente, que tava dando 2 horas e 40 para chegar em São Paulo, para um trajeto que normalmente, assim, leva 1 hora e meia, 1 hora e 40 no máximo daqui a São Paulo, né? De Campinas a São Paulo. Então, na continha, se vocês fizerem, foram mais de 5 horas só em deslocamento ontem. Então foi bem cansativo mesmo. Mas chegando aqui, tomei um banho e resolvi dar uma volta, porque estava um dia mais quente, né? Tava uma noite mais quente ontem, tava uma noite gostosa até. E fui numa feirinha que tem aqui perto de casa, uma feirinha livre que acontece toda quarta-feira. E, cara, como eu gosto de feirinhas, como eu gosto dessa coisa das barraquinhas, das coisinhas, das comidinhas e aquele clima de fim de tarde, aquele clima de centrinho, da criançada brincando, e tem cachorro, e tem família. Nessa feirinha que eu fui especificamente, tinha muita família, tinha muito cachorro, tinha muita criança brincando, então tava bem gostoso. Eu aproveitei para comer um hot dog, que fazia tempo que eu não comia, e depois voltei para casa. Mas eu gosto muito dessas coisas de feirinha, porque eu acho que é o lugar onde você vê pessoas que muitas vezes você não teria contato por outras formas, porque é ali que elas conseguem estar, né? Ali é o lugar onde elas conseguem apresentar os trabalhos delas, seja um trabalho artesanal, uma pintura, uma comida, algo diferente, né? E eu sou doido por feirinhas, adoro. Qualquer feirinha que tenha, tô lá. Inclusive, semana passada, eu fui para Embu das Artes, que eu acho que talvez seja a grande CCXP das feirinhas, né? Porque em Embu tem ali a Praça do Artesão, ou Praça do Artesanato, não lembro direito o nome, e ali você tem muita coisa legal. Tem artesanato, tem roupa, tem bolsa, tem móveis, tem assim um monte de coisas legais para você ver. Tem quadros, mais para baixo, né, 2 ruas para baixo da praça, você tem plantinhas para comprar. E, logicamente, a grande atração são os cachorros, porque tem muito cachorro ali, por mais que eu seja contra vender cachorro, não dá para negar que é fofo. Então, tem muito filhotinho de cachorro à venda ali, porque os criadores de cachorro estão ali. Eu não sei qual que é a relação necessariamente, eu já pesquisei isso, mas eu já esqueci. Entre Embu e os cachorros, né, que são colocados ali, por que que tem tanto, mas tem muito. Então é um passeio que vale muito a pena. Daqui de Campinas fica 1 hora e meia, mais ou menos. De São Paulo é mais perto, mais fácil de chegar, mas é um passeio muito legal de você fazer sábado, domingo. Só recomendo que chegue cedo, tá? Porque realmente lota. E lota muito, até estacionamento às vezes é difícil de você encontrar. Mas voltando a falar de feirinhas, por que eu gosto tanto de feirinha? Porque a gente tem contato com artistas. Eu gosto muito do contato com artistas, com pessoas que sabem fazer as coisas e que fazem de um jeito diferente. Eu sinto que quando a gente vai, por exemplo, para um shopping, você tem produtos muito massificados ali, né?
São produtos feitos para vender, exatamente, em grande escala. E quando você vai para uma feirinha de artesanato, por mais que seja mais caro, muitas vezes, você está incentivando um artista local, você está realmente dando dinheiro para uma pessoa para quem aquilo realmente vai fazer diferença. Porra, uma Renner, uma Zara, sei lá, uma C&A da vida, não precisa do seu dinheiro. Se você não comprar, vai ter outras 500 pessoas que vão comprar. Agora, do artista local, daquela pessoa que faz e vive daquilo, puta, vai fazer uma puta diferença. E é diferente, sabe? Porque você tem todo um carinho, um processo diferente nas coisas que são feitas. Eu separei algumas coisinhas aqui que eu comprei de feirinhas que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou começar com esse óculos aqui que eu comprei numa feirinha, na última feirinha que eu fui, que é esse óculos azul da Óticas Cortez, estou mostrando aqui em vídeo se você estiver assistindo, mas eu vou deixar todos os arrobas dos produtos que eu vou mostrar, ou pelo menos a maioria deles, os que eu lembrar, na descrição do episódio, tá bom? E eu já tinha um outro óculos deles, esse daqui tá sem grau ainda, que eu tenho que passar no oftalmo, mas eu já tinha outro óculos deles e eu acabei perdendo. Aí aproveitei que eu fui numa feirinha e comprei esse outro aqui para colocar grau daqui a pouquinho. Inclusive estou precisando, porque estou com uma dor de cabeça, menina, que eu acho que é a falta de óculos. Mas fazer o quê, né? Então tem esse óculos aqui que eu comprei em feirinha. Eles também são uma ótica, só que eles expõem em feirinhas, então é de confiança, né? É de qualidade. Esse caderninho aqui também eu comprei numa feirinha de artistas criativos, que é um caderno que eu uso para anotações mais pessoais. Que mais temos aqui? Ah, isso daqui, velas, né? Velas também são coisas que eu adoro. E numa das últimas feirinhas que eu fui, que foi a Flabit, é a feirinha Flabit, eu acho, que é aqui em Campinas. É uma feirinha de artesanato, coisas criativas. Quantas vezes eu já falei a palavra feirinha no episódio? Milhares, né, provavelmente. Mas de coisas criativas. E aí eu achei esse lugar que é a Fitozen e comprei essa velinha lindíssima aqui também, mostrando para vocês, de lavanda. E o mais legal é que essa vela aqui, essa parte de vidro, ela é reciclada de garrafa, de cerveja, né? E eles têm um projeto muito legal que é reciclar o reciclado. Então você volta com eles com essa embalagem vazia depois e você só paga a vela, ao invés de pagar a vela, a embalagem, a tampinha. Justamente para incentivar essa economia mais circular, mais consciente, né? E também esse daqui que eu já mostrei para vocês antes, eu não lembrei o arroba da pessoa que fez, eu tenho que procurar de verdade, mas que é a Kiki, em formato miniatura, pintada à mão, em madeira, ela e o Gigi, muito, muito fofo, muito bonitinho. São coisas, gente, que você não encontraria com essa qualidade, com esse cuidado em outros lugares. E é muito legal você incentivar artistas locais, você conhecer as pessoas locais que estão ali trabalhando, que estão dando duro, que estão realmente fazendo acontecer para as vidas delas, porque é diferente. Tem a artesanalidade da coisa, tem o fazer com as mãos, tem o fazer com cuidado, pelo fato de ser uma escala menor, tem o fazer com carinho. Então, a minha dica de hoje, se eu posso dar uma dica para vocês, se vocês puderem, é, façam o possível para conhecer artistas locais, consumir local, consumir as feirinhas que tem nas cidades de vocês. Toda cidade tem, porque é muito legal. Você consegue entender muito das pessoas por meio do que elas produzem, das histórias delas e também do que elas trazem ali é, ah, como como um processo criativo mesmo. Esse daqui também, esqueci de mostrar para vocês, mas esse tsuru aqui dentro desse potinho, eu ganhei, na verdade, da minha namorada lá de Embu das Artes. Muito, muito fofo também. Então são coisas que você não vai encontrar em outros lugares. Explorem o local, né? Explorem, porque é explorar um pouco de história, é se conectar com as pessoas, é entender que nem tudo tá enfiado num shopping em quatro paredes. É legal você viver esses espaços, porque é viver a cidade de formas diferentes. Beleza?
Episódio mais curto, eu vou ficando por aqui, Voando com Baleias fica por aqui. Não se esqueçam então que a gente tem episódios todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, se nada der errado. E lógico, também os nossos cortes no Instagram, TikTok e YouTube formato Shorts, beleza? Fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço pra vocês e até lá. Tchau, tchau.